Boa tarde a todos. Audiência pública quadrimestral da saúde e fiscal. Eu convido os senhores vereadores para ocupar seus lugares. Realizamos esta audiência em cumprimento à Lei de Responsabilidade Fiscal e à Lei Complementar número 141/2012, que estabelece que o Poder Executivo deva realizar audiência pública perante o povo e o Poder Executivo, nos meses de fevereiro, maio e setembro de cada ano, para fins de demonstração e avaliação do cumprimento das metas fiscais, bem como para demonstração da aplicação de recursos mínimos em ações e serviços públicos da saúde. E nesse ano, referente ao primeiro quadrimestre de 2020, declaro aberta esta audiência pública da Câmara Municipal de São Sebastião do Paraíso. Informamos que a audiência está sendo transmitida ao vivo através da TV Câmara. Passo a palavra aos servidores da Prefeitura que irão fazer a explanação. Lembrando que logo às 19h daremos início à sessão ordinária. Ronaldo? Ronaldo vai falar sobre a saúde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, presidente. Boa tarde, aos vereadores. Boa tarde. A todos presentes. Boa tarde a toda a nossa população de São Sebastião do Paraíso. Eu vim representar hoje a Secretaria de Saúde. O nosso secretário teve um imprevisto e aí ele pediu que eu viesse apresentar os números do nosso primeiro quadrimestre de 2020. Perfeitamente. Bom, infelizmente, sim, alguns números tiveram um número menor de atendimento, né? Se nós virmos, como fazer uma comparação dos números da UPA dos quadrimestres anteriores, vamos ver que nós tivemos um atendimento menor neste primeiro quadrimestre. A população, devido ao Covid, procurou menos os nossos serviços, né? Mesmo sendo a UPA, que é a nossa principal porta de entrada da nossa Secretaria de Saúde. Então, nesse primeiro quadrimestre, em média, esse ano, dá 120 mil atendimentos médicos, só nesse primeiro quadrimestre deu 30 mil atendimentos, né? Então, proporcionalmente, poderíamos chegar no final do ano, vamos supor que chegar nessa mesma média, em torno de 90 mil. Teve uma redução muito grande. A população passou a procurar o atendimento na UPA estritamente no caso de Covid mesmo. Já no caso do procedimento de enfermagem, ficou em 46 mil atendimentos. Você sabe o número que deu essa diferença, Ronaldo, em relação ao comparativo da outra vez? Pois não, desculpa. A diferença que deu... A média de atendimento médico é em torno de 40 a 45 mil atendimentos. Isso no primeiro quadrimestre. Por quê? No primeiro quadrimestre nós temos muito atendimento de dengue, vai muita gente, você entendeu? Então, nessa época também é chuvoso, muita rinite também, apesar que agora no frio também. O terceiro quadrimestre costuma baixar, mas no primeiro e no segundo é alto.
Então, a média é de 40 a 45 mil atendimentos por quadrimestre. Ok. No raio-x, tivemos 3.221 atendimentos dentro da UPA. Esse slide mostra as nossas consultas dos nossos médicos da especialidade junto ao ambulatório municipal, né? Tivemos agendado 10.770 consultas dentro de todas essas especialidades. Tivemos faltosos, que é a linha vermelha, 2.317, né? Cancelados 22 mil. Quer dizer, no total, resumindo, agendamos 10.770, mas só foram atendidos 8.431, porque tivemos 2.317 faltosos. E foi feito um levantamento nesses faltosos do prazo que eles estavam esperando esses exames ou não? Não, essa é consultas, né? Só consulta. Nós temos um slide posterior que nós vamos estar mostrando para vocês assim, a demanda que teve. Posteriormente eu vou estar falando para vocês. Já esse aí foram as consultas agendadas na Santa Casa Municipal. Né? Nesse mesmo período foram 4.311 consultas, isso dentro do ambulatório da Santa Casa. No caso da pergunta que você fez, né? Essa é a nossa demanda que nós tínhamos em 27 de abril, que nós tínhamos deste ano, 9.699. Já em abril do ano passado, eu falo, este ano 27/4, do ano passado 9/5, aproximadamente 360 dias. Nós conseguimos reduzir 10.238 consultas que estavam em espera, né? Em banco de espera. Posso prosseguir? Alguma dúvida? Perfeito. São procedimentos que nós tivemos junto à nossa Santa Casa, o quadro em cima, né, da planilha, tomografia, ultrassom, exames laboratoriais, raio-x, da litropsia, procedimento oftalmo, né? Esse é o procedimento oftalmo, inclusive alguns inclui alguns de cataratas, né? Por que abril está zerada? Porque nós não conseguimos fechar o nosso faturamento de abril. Sabemos que a audiência pública se cobra até abril, mas pela demora de processar todos os dados, tá? Mesmo tendo um movimento menor, mas nós temos todo aquele processo, nós não conseguimos fechar a tempo para que possamos trazer isso para essa casa, né? Assim que fecharmos, nós ficamos no compromisso de estar mandando esses números atualizados para vocês até abril. Mas temos janeiro, fevereiro e março, né? Que totalizou 104 mil, no caso de cima da Santa Casa, 104.688. Já os procedimentos faturados embaixo da parte laboratorial, que foram ressonância, também da parte da Santa Casa, exames laboratoriais, colonoscopia, procedimentos de fono, de oftalmo, chegou a 5.291. Está dando uma microfonia aí, Fernando. Seria interessante esse valor de abril, porque a gente vai ter uma noção exata, depois se você puder encaminhar para nós, da queda que houve dos atendimentos devido ao Covid, né? Porque se houve uma queda muito gritante ali, a gente consegue fazer vamos dizer assim, uma linkagem, por exemplo, só lá para você ver, ó, lá no procedimento de oftalmo. Janeiro e fevereiro manteve 1.000, 1.100, depois caiu para 134. Então, provavelmente deve ter alguma explicação ali específica, mas se a gente tivesse começado desde lá no comecinho de abril, a gente saberia exatamente, por exemplo, o que o município deixou de atender, vamos dizer, a média, né? Sim, normal, mensal. Sim, entendi, perfeito. Porque aí a gente consegue tabular, por exemplo, porque foi solicitada essa casa aqui, um remanejamento de 7 milhões, justamente para poder atender a questão de demandas envolvendo a saúde, né? E a gente não está tendo um número ali exato, por exemplo, de repente ter caído muito os números e não justificar esse remanejamento, sim, né? Claro.
Mas é coisa... Não, perfeito. Depois eu você levo encaminhando, isso. a gente consegue... Eu creio que essa semana já conseguimos fechar isso, já peço ao secretário que possa estar enviando isso para vocês. Já esse quadro, apresentamos os grupos de exames especializados, né? No qual nós agendamos um comparativo de janeiro a abril de 2019 com janeiro e abril de 2020. Mas aí abril já está contando. Abril está contando. Não, nós fechamos geral, porque, na verdade, na parte ambulatorial, nós tivemos aquele slide anterior, ele era da Santa Casa, então demora a se faturar. Já a nossa parte do nosso ambulatório é mais rápido. Nós estamos lá, como tivemos muito pouco caso de exames, atendimentos devido ao Covid, né? Diminuiu a população também, evitou a procurar, e também o Ministério preconizou que nós tivéssemos um atendimento mais focado ao Covid, então conseguimos fechar a tempo. Então esse é de janeiro a abril, foram 7.412, já comparado ao ano passado nós fizemos 86 mil, tivemos um aumento de 20.759 exames a mais do que ano passado. Lá no laboratório, lá no 19, nós estamos falando de janeiro a abril, deu 95.614. Sim, sim. Esse número é de 4 em 4 meses. Se a gente for colocar aí mais 8 meses para frente, vamos pensar que vai dar em torno de 9, 18, 27, 270 mil procedimentos, Exato. mais ou menos. Uhum. Todo esse procedimento é feito fora, o laboratório, por exemplo, lá do município, realmente está parado, não está fazendo nenhum procedimento, tudo fora. Tudo fora. Nosso laboratório municipal que não está ativado no momento. Bom, nesse caso também é uma demanda de exames, né? Que nós fizemos um comparativo de toda a nossa demanda, né? Que maio do ano passado, por que maio? São os primeiros dias de maio do ano passado, com os primeiros dias, no finalzinho da continuação desse quadro, vocês vão ver a data que nós fizemos, foi nos primeiros dias. Então é só um comparativo dos exames, da demanda que nós tínhamos com a demanda que nós temos hoje. Na hora que você permitir, eu faço o seguinte para que eu possa finalizar esse quadro. Eu dividir em dois. Ok. Então, esse é finalizando, né? Esse relatório nós tiramos dia 15 de maio, né? Qual que era a nossa demanda? Nós fizemos com 1.452 exames. O ano passado nós estávamos com 3.272. Conseguimos reduzir 1.820 exames nesse período. Estranho. Tá. Ok. Esse é o atendimento do SAMU, né? Foram feitas 461 orientações médicas e atendimentos no município, 771 atendimentos dentro do município, isso do SAMU. A Odonto, nós tivemos 5.696 atendimentos no domicílio, escolas, né, UBS, no início do ano. 11.694 procedimentos coletivos, escovação dental, 12.621 procedimentos nas USFs, 569 atendimentos de urgência na UPA, 1.263 procedimentos de urgência na UPA, 917 atendimentos no CEL, 2.961 procedimentos do CEL, 150 próteses, e foram 5 pessoas que foram encaminhadas para a biópsia, né? Para uma análise de possível um CA, talvez. Atenção primária, com as USFs, tivemos 32.899. Todos esses números vocês podem observar que teve uma demanda, um número inferior devido ao Covid, né? A população acabou nos procurando menos. 32.899 atendimentos médicos, 21.138 atendimentos de enfermagem, enfermeiros, né? 164.403 procedimentos de enfermagem, 2.208 palestras, reuniões em grupos e 59.459 visitas de agentes domiciliares.
essa equipe multiprofissional, que são o NASF, né, que nós apresentávamos como os NASF, que são fisioterapeutas, fono, psicólogos, nutricionistas, farmácias e assistentes sociais. Tivemos 3.946 atendimentos de procedimentos individuais, 271 procedimentos de oxigenoterapia, 412 atividades coletivas, 7.632 atendimentos e procedimentos na fisioterapia ambulatorial, que é lá na Arena Olímpica, né? O CAPS, os 3 CAPS, são os números dos 3 CAPS. Tivemos 5.561 atendimentos do médicos, multiprofissionais, procedimentos, reuniões e 1.300 refeições. No transporte, tivemos 673 viagens de TFB para 26 municípios, né? E rodamos no período 236.400 quilômetros, e só em viagem TFB. Transportamos 5.370 pacientes, e só um município na rede de Guardinha, né, de transporte, rodamos 22.410 quilômetros de ida e volta até Guardinha. Na vigilância em saúde, tivemos 27.498 vacinas aplicadas, sendo 16.339 de influenza. Conseguimos atingir 116% da campanha dos idosos, coisa que há muitos anos não conseguia, né? O Covid, infelizmente, não falando como um ex-presidente, felizmente ou não, nos ajudou a isso, né? 477 notificações, sendo 198 de dengue, né? Dessas 447, 249 são outras notificações e 198 de dengue. Já vou apresentar os números posteriormente para que vocês tenham uma noção de como está a nossa dengue. 2.939 são consultas dos exames de infectologia e 1.529 inspeções da vigilância sanitária, sendo 744 de inspeções de Covid. São que a vigilância fez as inspeções em igrejas, comércio e tudo, né? Esse é um quadro da dengue. O ano passado tivemos 1.787 notificações e 1.199 positivos. Este ano, esse número está até o final de abril, foram 198 notificações e 70. Mas hoje já estamos com 84 positivos, um número grande. E até a gente gostaria de estar pedindo que nos ajude, porque o número subiu, incrível que pareça, subindo na época do frio, coisa que nunca aconteceu, né? Mas um trabalho só que, devido aos nossos agentes não podermos estar fazendo as visitas nas residências, para fazer as visitas de rotina, isso eu acho que a gente sentiu que isso aumentou muito. E a gente precisava que a população tivesse uma conscientização, aproveitando a quarentena, que estão em casa, para ver se faz uma varredura, para que possa estar diminuindo esses números aí. Se não, junta Covid, aí nessa época cresce muito AVC, infarto e também possivelmente internação de dengue, complica, né? Nós temos um caso um pouco grave, infelizmente, de um paciente de dengue, né? Então o quadro dele está um pouco complicado. Então isso nos preocupa muito quanto a isso. Da Covid, é um quadro novo, né? Nós pegamos desde o dia 4 de março, foi o nosso primeiro caso notificado de notificação em nossa cidade, como que foi a evolução, né? Até agora esse número de sábado. Domingo manteve o mesmo número, eu acabei de receber agora, nós já permanecemos com 7 casos positivos e 384 notificações. Aumentou-se 7 notificações de sábado até hoje. Essa notificação do Covid, vamos pegar o número que está ali desde o dia 23, né? Sim. Essas notificações que vocês fazem são todos aqueles que apresentam de alguma maneira algum tipo de sintomas. Então, por exemplo, coriza é uma notificação,
não sei se é desse jeito, se você puder me confirmar. Por exemplo, febre com tosse, outra notificação. É desse jeito ou vocês têm algum protocolo que vocês estão seguindo? Não, nós temos um protocolo, nós seguimos um protocolo que o Ministério da Saúde nos direciona a estar fazendo. Não é simplesmente eu chegar lá. No começo, o próprio Ministério da Saúde, isso foi nos primeiros dias, os 15 dias, quando começou o surto no Brasil. O protocolo que o Ministério nos direcionou todo caso, apresentava coriza, apresentava uma tosse, uma febre, era considerado suspeito. A partir daí, o próprio Ministério da Saúde foi realinhando e foi nos direcionando para que pudéssemos estar fazendo um diagnóstico melhor. Então, há vários casos para que ele possa entrar como suspeito. Não é simplesmente eu chegar lá, estou com febre, né? Ou estou com coriza, né? Eu, pelo menos, como eu brincava no começo, eu tenho rinite. Se eu chegasse lá, na hora eles iam me colocar como suspeito, mas não. Então, é uma série de fatores. Só uma pergunta, Ronaldo. Então, esses casos aqui, ó, eles são crescentes, né? Você está vendo que ele é crescente. Então, são notificações ou suspeitos? Porque a notificação, eu entendo que ele passava por uma avaliação. Se descartado, ok. Se não, ele entrava como suspeito. Então, esse gráfico que você está apresentando aqui são suspeitos. Suspeito, logicamente. Então, ou seja, ele passou pela notificação e avaliou que ele se enquadra num critério de suspeito pelo quadro clínico dele. Tá. Todos esses 377 casos, eles foram notificados, todos eles foram investigados, né? Alguns ainda... A maioria, quer dizer, praticamente 70% já foram descartados, já passou o período, você entendeu? Então, já só parou uma o período de pergunta. investigação. Esse paciente, essa pessoa, que ela foi entrada como suspeita, elas estão sendo testadas? Eu sou suspeito, eu posso passar 7, 14 dias em isolamento e ser descartado. Como é que eu descartei? Porque eu não piorei, porque eu não teve insuficiência respiratória? Não, a única forma de você descartar todos esses suspeitos é um exame. Como é que está sendo feito o controle hoje de quantos suspeitos realmente foram descartados porque ele fez um exame ou só clinicamente foi descartado? Então, é uma preocupação. Vereadora, o que eu falar para você, desculpa toda a sinceridade, eu não estou muito a par tá bom. para responder a essa casa e a senhora. Mas eu posso estar solicitando para que o secretário possa estar enviando uma resposta melhor, porque eu não sou da secretaria, mas não estou bem engajado em quais são os critérios que eles fazem para que possam estar fazendo o exame. O critério hoje está simples, né? Na hora que ele interna lá com suspeito, que vai para o hospital, queda de saturação, e ele começa ele colhe o exame, quando ele vai para o hospital. Sim. Mas a preocupação é quantos desses que foram suspeitos são positivos e foram descartados porque ele não evoluiu com sintoma, mas ele não foi testado. Sim, sim. Então é isso, nós não temos esse número claro na cidade, né? Pelo que eu estou entendendo, não. Então eu posso pedir ao secretário que possa lhe informar a essa casa melhor sobre isso, quais são os critérios para que possam estar fazendo o exame ou não dos pacientes que são suspeitos. Com referente àquela taxa de 7 casos positivos, eu estava verificando agora à tarde, nossa taxa é por 100 mil, nós estamos com 9,85, sendo que Ribeirão Preto está com 40, Franca está com 27. Esse número proporcionalmente, Passos está com 14. O número Passos já está com 14 casos, com a taxa deles dá 14. Isso é proporcionalmente à população. Graças a Deus, 7 nós gostaríamos de ter nenhum caso, mas estamos ainda controlados perante a região. Sabe por que eu acho que a Cidinha também perguntou isso, Ronaldo? Por causa do seguinte, olha para você ver. Eu tinha separado aqui. Vou pedir para o Diego trazer para mim. É porque eu achei que eu tinha trago. Tem um documento que fala a respeito
dos cartórios de registro civil em relação à questão de óbitos no município envolvendo Covid. Então, por exemplo, nossa cidade hoje está registrado no registro de cartório, no site da Transparência do Governo, com 4 óbitos de Covid. Inclusive um dos óbitos de uma pessoa acima de 100 anos. Então a gente acha que, né, a gente vai monitorando. E é aí que está aquela cobrança que a gente tem feito desde o começo dessas informações desencontradas. E aí o secretário de Saúde, que eu achei que era ele que estaria aqui, fala a respeito para nós que a gente tem que tomar cuidado, tem que tomar cuidado com desinformação e tudo mais. Aí olha para você ver, eu vou até te mostrar aqui. Isso aqui é um documento do site de Transparência do Governo, envolvendo as certidões, né, de informações de registro civil a nível nacional. E traz aqui para nós, hein? Vou te mostrar aqui, Ronaldo. Covid, é o cinzinha, tá vendo? Isso. Aí na hora que você vai abordando, então você tem um Covid registrado, registro, tá? De 50 a 59 e o outro acima de 100 anos. Isso homens, né? As mulheres, um de 60 a 69 e um de 70 a 79. Então, só para você ter uma noção, nesse gráfico dos cartórios de registro civil, a gente tem 4 óbitos registrados em Paraíso. E nos boletins, inclusive eu acabei de verificar agora, o município só consta um óbito, né? Naquela questão envolvendo até aquele desacordo envolvendo a questão de um ter dado positivo ou negativo e tudo mais. Então, assim, é aí que a gente tem questionado, porque nós estamos trazendo uma informação, vamos dizer, oficial, né? Então, essa insegurança dos números, essa insegurança da forma de apresentar, vamos dizer assim, para a população, não é nem, por exemplo, você não tocou em nenhum momento ali sobre o número de óbitos, né? Só os notificados. Mas a gente percebe de forma muito categórica, vamos dizer assim, que no período de uma última atualização, no dia 25 de maio de 2020, às 13 horas e 43 minutos, ou seja, hoje, né? Nós temos aqui registrado 4 óbitos de Covid. Então, é isso que a gente questiona, sabe? Por que, por exemplo, o cartório de registro civil traz um número, o município traz outro, né? Então, mas como o secretário não está aí, a gente deixa para uma segunda oportunidade. Porque ele tem insistido de dizer que a gente tem trazido desinformação à população. Você se depara com uma informação oficial dessa, né? Então fica contraditório, mas... você me desculpa ter que trazer perfeito, isso para você, claro. tá? Sim. É porque como você que está apresentando e eu vi que você tomou cuidado de não colocar a questão dos óbitos, até porque tem essa questão de um só, né? Está sendo registrado, não tem por que fazer gráfico dele, mas a questão do Covid em 2020 registrada pelo registro de cartório civil, vamos dizer, do site do governo, do transparência.gov, trazendo 4 óbitos. Por isso que a gente questiona essa questão dos números. Eu entendi perfeitamente. Mas só para deixar registrado. Eu já anotei ele, vou levar isso ao secretário, tá? E ele informar essa até para casa que ele oportunamente. possa solicitar que essa atualização possa ser feita, né? Porque num site que vamos dizer, uma questão oficial, traz 4 e na outra traz 1, está dando divergência na hora que a gente vai cruzar essas informações. Sim, entendi perfeitamente. Bom, quanto à farmácia, atendemos no período, né, de janeiro a abril, 24.580, e todos os medicamentos, frascos, comprimidos, tudo foi entregue, foram 1.793.000. Na farmácia central foram 17.107 pacientes, com 1.315.000. A farmácia da Vila Formosa, 5.671 pacientes, com 403.263 medicamentos. Farmácia da Guardinha, 1.802 pacientes, com 74.293 medicamentos.
estou fazendo um comparativo aqui em relação a Sim. 2018 e 2019, porque nós temos 24.308 pacientes dispensados e um registro de 1.297.807 medicamentos. E ali a gente tem quase que o mesmo número de pacientes, né? E um aumento de 500.000 medicamentos. Você sabe o que pode ter ocorrido isso ou não? Não tenho. Eu tenho o relatório que eu recebi da farmácia. Tá. Eu recebi dito da Luciana, coordenadora, mas eu não tenho o porquê que isso aumentou. Tá. Não, então beleza. Também na farmácia, 267 atendimentos de medicamento de ação judicial e 2.285 atendimentos da medicação de alto custo. Ok? Não, tranquilo. Também na farmácia municipal, tivemos 874 pacientes atendidos, né? Distribuídos 89.850 tiros de reagentes, sendo 41 glicosímetro, que é o monitor, e 61.320 lancetas. No almoxarifado, que são o nosso serviço presta serviços a toda a nossa, aos nossos departamentos, né? Foram 792 serviços de manutenção, sendo 298 da parte elétrica, 232 da parte hidráulica, 140 predial, 73 equipamentos e 59 diversos. Nosso serviço de ouvidoria, né, com o serviço social, órteses, próteses, o oxigênio, né, também, onde inclui também um pedido de ressarcimento de energia, foram 218 atendimentos, e na parte de ouvidoria nós atendemos 7 pessoas utilizando o serviço lá, de ouvidoria. As internações que nós tivemos na Santa Casa, parte cirúrgico, obstétrico, clínico, pediátrico, né? Em janeiro, fevereiro e março também nós tivemos o problema de abril, que nós não conseguimos fechar a tempo. Nesse período, a Santa Casa, isso geral, 1.661. Já o terceiro quadro é só de Paraíso, foi 1.185 de internações no período. Nos outros quadros, eu acho que o pessoal lá das internações colocou o valor que foi gasto, sabe? Sim, não Se me... puder, da próxima vez, trazer para nós, Perfeito. porque isso é importante até para a gente poder fazer um comparativo, porque a gente está percebendo aqui, ó, que, por exemplo, psiquiatria, nós temos lá 947 atendimentos, né, lá no GEDOR, e aqui traz 958 dessa vez. Então a gente consegue fazer olha o aumento da questão mas a gente consegue ir tendo essa demanda. E o quadro do GEDOR, o segundo gráfico é o geral, né, inclusive da região, e o de baixo é só de São Sebastião do Paraíso, que foram 130 internações. Tá. Esse é o balancete. Conseguimos fechar janeiro, fevereiro, março e abril, né? Sentar aqui que vai ser mais fácil para me ler. Da parte da vigilância e saúde, né? Fechamos com 40.539, depósitos bancários vinculados, da saúde, R$33. Então, nós temos depósitos bancários, depósitos vinculados do CAGES, Confins, Estado, PROOSP, da rede, né? Nós temos recursos aqui da atenção básica, que chegamos a 3.146.000. Então, o principal, 18.784.000. Tem o Covid, que é o último, que ficou no total 4.050.000, né? Esse foi o recurso do Covid, que é o balancete da Receita, né? Só uma pergunta em relação a esse valor, 4.050.000, já começou a ser gasto esse recurso que chegou? Sim, hoje ainda o setor de contábil me passou que já chegou a ser gasto, né?
está incluído aí, são PIs que foram comprados, muita a montagem onde era o ambulatório, que está sendo o centro, né? Então, alguns equipamentos que eles compraram para que possa ter o atendimento à população ali. Então, já chegou a ser comprado, sim. Hoje, você não tem o valor de quanto foi gasto desse valor? não. Eu posso estar solicitando que possa estar enviando isso à casa. Discriminado do que foi. Eu posso estar passando isso ao secretário. Só uma pergunta que as pessoas sempre me fazem, vê esse valor de 4.050.000. Se você não utilizar esse valor com prestação de contas que deverá ser feita exclusivamente para o Covid, o que acontece com esse recurso? Novamente, como eu não sou desta área, eu não saberia responder. Sim. Então, eu tenho que levar isso ao secretário. Dando continuidade, todas as transferências de receita, né? E finalizamos com 29.684.000. Embaixo temos as receitas orçamentárias próprias, né? Que temos receitas tributárias, correntes, os valores arrecadados pelo município. Começamos com 14 milhões em janeiro, 11 milhões em fevereiro, 10 milhões em março e 5 milhões em abril. Ele foi decaindo esses valores arrecadados, que chegou a 41 milhões, né? O percentual no período alto, logicamente depois ele vai caindo até o final do ano, mas por enquanto, devido ao ICMS, vários valores que recebemos no início do ano, a princípio chegou-se a 41,72% no período. E finalizando com o total arrecadado e aplicado na saúde com 46 milhões, isso nesse quadrimestre. Esse quadro fala da execução de despesas, né, por elementos. Folha de pagamento, nós podemos ver em janeiro 2.700.000, fevereiro 2.800.000, março 2.900.000, abril 2.876.000, um total de 11.520.000 no quadrimestre. Certo. Essa é a última? Tem mais uma. Essa é a última. Tem uma que você trouxe da outra vez. O que foi gasto por período na Santa Casa, no Gedor e na Pai, sabe? Sim. Na próxima, se você puder trazer também, para a gente poder fazer um comparativo, porque a gente teve um total de 12 milhões para Santa Casa, 1,5 milhão para o Gedor e 383 mil para a Pai. Então a gente queria, só para conferir. Eu já anotei aqui, no próximo a gente traz. Fechou, Ronaldinho. Obrigado. Da minha parte, ok. Bom, esse último aqui são os indicadores, né? Percentual de Bolsa Família, a meta 82, atingimos no período 81,05. Esse é o quadrimestre, o terceiro quadrimestre de 2019 foi que nós fechamos de setembro até dezembro, que deu 77,89. Já nesse conseguimos aumentar um pouco. Até o final, ele demora mesmo a todo alimentar o sistema, então demora ali um pouquinho. Essa é a taxa de cobertura, nós fechamos com 93,45 nesse quadrimestre. A taxa de Papa Nicolau, esse é um exame no qual nós não conseguimos, devido ao Covid, que nos atrapalhou, a população deixou de fazer o atendimento, também o ambulatório ficou mais focado na Covid, não as unidades de saúde também, a população passou a procurar mais a questão, evitou-se até a questão de procurar as unidades. Então, esse número nos preocupa, porque nós não conseguimos atingir esse número, mas está sendo feito um trabalho para ver se também, espero, se Deus quiser, acaba esse Covid logo, essa quarentena, a gente possa estar melhorando esses números. A população não pode ficar sem esse tipo de atendimento, é muito preocupante. Mamografia, idem, né? Você vê, nós nunca deixamos de atingir esse indicador e ficamos um pouco abaixo, 0,18 no período. Você vai falar alguma coisa depois das grávidas, gestantes para frente? Tem algum dado das gestantes aí para frente?
Tem alguns indicadores que falam sobre gestante, sim. Tá bom. Parto normal, atingimos 48,95. Gravidez na adolescência, de 10 a 19 anos, nós atingimos a taxa de 11,11 no período. A vacinação, dentro desse quadro aqui, atingimos 74,18. De janeiro a abril, tivemos inclusive alguma falta de algumas vacinas, como o pentavalente, e também até março fizemos atendimento à população. Depois ficou focado somente na vacinação da influenza, principalmente nos idosos, onde não entra nesse quadro e nesse indicador. Foi um fator no qual nós não conseguimos ter um resultado melhor. CIVs congênitos. É um trabalho que tem que ser feito. Tivemos 2 casos, infelizmente, novamente, né? Sendo que a nossa meta é 2. Tivemos 2 casos de crianças menores de 1 ano. As menores de anos nós tivemos nenhum caso. Óbito materno ocorrido pelo parto, nós não tivemos nenhum caso no período. Tivemos no ano passado, mas no 2º quadrimestre. No 3º quadrimestre nós não tivemos. Óbitos em mulheres, proporção de óbitos de mulheres de idade fértil, né? Tivemos 6 óbitos nesse período, mas todos eles foram investigados dentro da idade fértil delas, né? Não pelo parto, e sim pela ocorrência de outros fatores. Mortalidade infantil, tivemos 3 casos, a meta no período é 3, o ano todo são 11 óbitos. Esse indicador até foi uma discussão que teve junto à secretaria. Nós nunca tivemos esse número no início do ano. Por incrível que pareça, o maior número de óbitos foi em janeiro e fevereiro, e não março e abril. Tivemos essa discussão porque a nossa meta desse indicador são 120 óbitos ano, 40 no quadrimestre, né? E tivemos 41, sendo que no último quadrimestre tivemos 21 casos. Mas o número de óbitos maiores foi janeiro e fevereiro. Vamos acompanhar também, sabe por quê? Eu fiz um curso no sábado, e uma das preocupações que era colocada era o seguinte: como é que está sendo o acompanhamento dessa grávida durante o Covid? Se todos os testes estão sendo realizados, se essa mãe está presente, se ela está em acompanhamento. Por quê? Porque a gente sabe que, dependendo de alguns exames que são feitos, algumas anormalidades que são detectadas, alguma prevenção que pode ser antes, se isso não é detectado, porque essas mães, pelo Covid, deixou de menos, ou foi ofertado menos na rede, eu não sei como é que está sendo agora o acompanhamento, por isso eu queria perguntar como é que está sendo o acompanhamento da grávida. Essas crianças, sim, pode ter uma consequência aí, parto prematuro, parto complicado, né? Então, era um questionamento que eu gostaria de fazer, se todos esses exames e se tudo que está dentro do SUS, elas estão fazendo e acompanhando em tempo, porque isso, mesmo tendo grávida em tempo de Covid, eu acredito que isso deveria ser feito e continuado, entendeu? O nosso ambulatório municipal, que funcionava na parte superior da secretaria, hoje ele está no anexo, né, em frente à prefeitura municipal. Ele está atendendo alguns casos mais urgentes, mas tem alguns casos mais específicos. Entre o pré-natal está sendo feito corretamente, tanto o nosso ambulatório também, com as nossas unidades de saúde da família também está atendendo todas as nossas gestantes. Isso não deixou de atender, porque nós temos 7 ou mais consultas, ultrassom, são vários exames de rotina durante o período gestacional, né? Então, temos que estar acompanhando isso aí. Se ele continua fazendo esse atendimento perfeitamente. As grávidas têm que ter essa consciência que o acompanhamento é fundamental, sim, até claro, para que até na hora do parto, sim, e depois seja tudo garantido, a saúde dela, da criança. É importante manter, sim, os exames. E também as nossas unidades têm um cadastro de todas as gestantes. Então, as nossas agentes estão indo até essas gestantes, se caso elas faltem, né, para estar cobrando, para que ela possa ir continuando, mesmo algumas alegando medo de pegar o Covid nas nossas unidades de atendimento, né? Mas há aquela toda
estamos separando o horário, tudo certinho, para que possa ter um atendimento mais exclusivo, mais amparado a todas essas gestantes. Reforçar essa orientação junto às gestantes. Óbitos de causa básica definidas, né? Que tem uma definição, um claro óbito, nós tivemos 92,68%. O ciclo de visitas dos nossos agentes diminuiu, devido, no começo do ano, tivemos o atendimento de chuvoso, atrapalhou que os agentes fizessem as visitas aos domicílios e, consequentemente, quando terminou as chuvas, vieram-se a questão do Covid, que evitou-se que fizesse as visitas nas residências para talvez um idoso, alguma coisa nesse ponto, né? Então, nós diminuímos o nosso indicador em questão dessa visita nesse período. E, finalizando, são os indicadores das coletas de águas, né? Que são feitos em alguns pontos da cidade, que nós chegamos a 25%, nossa meta é 22%. Alguma dúvida? Acender aqui. Muito obrigado. Vou deixar gravado aqui no computador Pois não, as obrigada. apresentações e vou levar as retificações junto ao nosso secretário. Sim. Frio agora, esfriou muito. Boa tarde, professor. Boa noite. Vamos dar início à audiência pública do primeiro quadrimestre de 2020, dos índices constitucionais que a lei complementar exige, que vemos aqui apresentar na Câmara, como já foi falado pelo senhor presidente, todos os meses de fevereiro, maio e setembro. Esses números são referentes a janeiro a abril de 2020. Como sempre, a gente vai começar pelas receitas públicas. Como vocês podem ver, aí através da planilha que foi passada para os senhores, nós tivemos um valor de arrecadado de 81 milhões de reais no primeiro quadrimestre de 2020. Esse aumento em relação ao ano passado se dá principalmente pelas receitas de transferências SUS-diversos, que nós chamamos, que é as transferências que o governo federal passa para a prefeitura, para o município, mensalmente. No ano passado, nesse mesmo período, nós tínhamos arrecadado em torno de 19 milhões de reais. E nesse quadrimestre está em 26.353. Que se deve principalmente pelas receitas oriundas do enfrentamento ao Covid-19, como já foi falado aqui pelo Ronaldo,
essa receita de 4.050.000, né, que o município recebeu para o combate ao Covid, e emendas parlamentares, que também veio complementar essa transferência do governo federal para o município de São Sebastião do Paraíso. Só destacando que essas receitas, elas são receitas vinculadas, ou seja, ela tem destinação própria. Elas podem ser usadas só pelo destino que ela veio. Grande parte que é pagamento da repasse para a Santa Casa, para o G2, e agora o Covid, que é uma nova realidade que nós temos aí. O FPM, nós arrecadamos 12.714.000, imposto de renda 2.231.000, e na outra página a gente pode ver aí também as transferências do Estado para a saúde, que no ano passado, nessa época, tinha arrecadado em torno de 800.000 e agora 2.411.000. O ICMS e o PVA, também que no mesmo período do ano passado, estava vendo aquela retenção do governo do Estado, né, não estava repassando para o município. Esse ano, nesse exercício, normalizou o IPVA, e o ICMS tem, além de ter normalizado, tem também aquela questão do parcelamento do Estado com os municípios, que está sendo cumprido. Então, totaliza para a Prefeitura 81.140.000, 848.84, e para o Instituto 7.933.323.75, totalizando 89.074.172.59 de receita, mas da Prefeitura 81 milhões. Esse quadro, ele simplesmente faz uma demonstrativo das principais receitas, como eu já falei. A nossa principal hoje é a transferência que a gente chama de SUS-Diverso, que é do governo federal para o município de São Sebastião do Paraíso, seguida do FPM, do IPVA e do ICMS, e assim por diante. Aqui seriam as metas bimestrais de arrecadação, valores da Prefeitura. No primeiro bimestre foi planejado arrecadar 40.095.095, arrecadou 39.925. No segundo bimestre, 55.997, arrecadou 41.214.878.21. Então, totalizando os 81 milhões que a gente já tinha falado na primeira planilha. Os demais bimestres, a gente vai ver no decorrer do exercício como se porta essa arrecadação. Nas despesas, como a gente já traz aqui para vocês todos esses quadrimestres, as despesas empenhadas, liquidada e paga, lembrando que nas despesas empenhadas estão os EEs, ou seja, os empenhos estimativos, aqueles empenhos que já garantem saldo até 31 de dezembro. Não significa que ele foi utilizado todo nesse quadrimestre, mas o saldo dele já está orçado até 31, garantido até 31 de dezembro. As principais despesas, como sempre, pessoal e encargos sociais é a maior, quase 29 milhões de reais empenhada, mesmo valor liquidada, 21.366 pago. Seguido por outro serviço terceira pessoa jurídica, 59 milhões empenhado, 19 liquidada, 16 pago, que aí é onde entra principalmente as transferências para a Santa Casa, G2 Silveira, a PAI, os demais prestadores de serviço. Material de consumo, 1.699.000 liquidada, 1.084.000 paga. Na próxima página aí a gente está vendo obrigações tributárias, despesas de exercício anterior, que esse quadrimestre teve reconhecimento, totalizando aí 117 milhões de empenhada, 64.399 de liquidada e 50.190 de paga. Da Prefeitura, 7.836 do IMPAR, 1.702 da Câmara, totalizando empenhada 1.267, liquidada 73.778 e paga 57.927. Ok? Aqui uma relação das empresas empenhadas da Prefeitura com o total geral, né? É só um demonstrativo para ficar mais claro para vocês. Né? A gente traz esse demonstrativo, mas na verdade a gente está aqui mais prestando conta da Prefeitura. Mas só para vocês terem uma ideia. E as principais despesas aí nesse quadro, como a gente já falou aqui, a principal é pessoal em encargo, seguido de outra terceira pessoa jurídica, despesas do IMPAR, né? E as demais são menores. Outro serviço de terceira pessoa física, indenizações, contribuições, material de consumo, assim por diante. Nesse próximo slide, a gente vai ver a aplicação do ensino e na saúde.
A começar pelo ensino, certo? A lei preconiza que nós temos que aplicar no mínimo 25% em gastos com o ensino. Nós empenhamos 27,75%, liquidamos 25,84%, despesas pagas desse exercício 23,27%. Como a gente já traz para vocês há 2 anos, o tribunal entende agora que as despesas de exercício anterior paga no exercício atual também entra nos gastos. Então, hoje, em 30/4, a prefeitura aplicou em ensino 28,06%. Em relação ao Fundeb, foi arrecadado 8.703.000, né, sendo 8.700.000 de transferência e quase 3.000 de rendimentos. E do Fundeb 60, foi aplicado até agora 46,12%. Né? Lembrando que esse Fundeb 60, a aplicação dele é anual. Então, tem até 31 de dezembro para que ele seja aplicado. Como nós estamos fazendo o primeiro quadrimestre, é um pouco prematuro ainda, mas o município está caminhando para que esse 60% seja aplicado. Aquilo ali foi que você realmente arrecadou, 8.700, 213,08, sim. Inclusive está lá na primeira planilha. Pagou os encargos, Que pagou o Fundeb 60. O 60, 4.013 e o Fundeb 40, 765, 4.779. Ok? Especificamente Fundeb. Só um detalhamento das despesas do ensino, né, como a gente já falou, foi aplicado 28,3%, né, sendo 2.023.000 de despesas de exercício anterior, né, e desse atual exercício, a maior despesa é gasto com pessoal, contratação, investimentos e vantagens fixas, né, que é as despesas do ensino. Pois não. Denise, lá nas obrigações patronais do INSS, está zerado? Está zerado porque o pessoal, o contratado, contratação por tempo determinado, a obrigação do INSS está sendo nessa rúbrica agora. Mesma rúbrica, contratação por tempo determinado, está o salário e o encargo. Já está junto? Já está junto. A gente até colocou ali, mas agora é uma regra para empenhamento. Ali sai, contratação por tempo determinado, já sai o salário e os encargos. Está dando 30% desses encargos, Renato? As contas que vocês fazem lá, chega a 30%? Próximo disso. Próximo, né? Nessa outra planilha, a aplicação da saúde, assim como a educação tem o mínimo a ser aplicado, o mínimo a ser aplicado é 15%. O município até 30/4 de 2020 já tinha empenhado 33,15%, que equivale a 14 milhões de reais. Liquidado 28,03, que equivale a 11.800.000. Pago de despesas do exercício 8.484.000, que equivale a 20,08%. Pago dentro do exercício 2020, despesas do exercício anterior 5.384.000, totalizando 13.868.000 de pagamento, que daria 32,82%, sendo a base de cálculo 42.253.33381. A base de cálculo da saúde e da educação está igual, porque difere do ICMS do FPM de junho. Então, no próximo quadrimestre, ela vai estar um pouquinho diferente. No momento, ela está igual. As transferências do SUS, a gente arrecadou 28.764.000, aí entra federal e estadual, e já houve uma aplicação de 20.650.000, 71,79%. Na próxima planilha, só é uma estratificação, assim como do ensino da saúde, também um dos maiores despesas com o pessoal, contratação por tempo determinado, investimentos e vantagens fixas, e o terceira pessoa jurídica, são as principais despesas do recurso próprio do município. Na próxima planilha, está aí a estratificação do que foi que a gente chama de transferências do SUS. Vocês veem que a maior despesa é com o serviço terceira pessoa jurídica. Dos 20 milhões que foi pago, 13,5 é o serviço pessoa jurídica, que é onde está, a gente já conversou aqui, já está a Santa Casa, Gedor, a PAI. Gastos com o pessoal reza a pagar. O tribunal e o STN agora chegaram numa mesma metodologia. Então, foi gasto. Unificou agora?
Até que, enfim, era para ter unificado desde 2018, demorou um pouquinho, mas agora unificou. O executivo, né, quando a gente fala executivo, a gente está falando prefeitura impar, tem um gasto de 42,13%, quando o limite da LRF, da Lei de Responsabilidade Fiscal, é 54% e o prudencial 51,3%. Então, a gente está abaixo dos dois limites. E o legislativo, só por uma questão de informação, 1,85%, quando poderia estar atingindo até 6%. O total do executivo e do legislativo, 43,97%, quando poderia estar atingindo até 60%. Receita corrente líquida, 217, 571, 208,21, do período de maio de 2019 a abril de 2020. Ok? Os réis a pagar, foi escrito, a Prefeitura escreveu em 31 de dezembro de 2019, 40.979.000, do montante que foi pago até 30/4, 23.832.517,65, tendo um saldo atual de pagamento de 17.146.986,26. Ok? Aqui 17.146. De resto a pagar, 17.146. 17.146.986,26. Até 30/4, certo? Hoje já provavelmente já está menor. Aqui é só um resumo dos índices, né? Que a gente é obrigada a estar mostrando. Pessoal 42,13, ensino 28,06, aplicação no Fundeb 46. É aquilo que eu queria destacar aqui e peço uma atenção aos senhores vereadores, que à noite nós vamos discutir sobre esse assunto. Aplicação do corpo docente, magistério, Fundeb. Está sendo aplicado 46% do total de 60%. Guardem bem esse número que à noite a gente vai acabar tendo que discutir ele, para a gente poder... Obrigado, viu, Denise? Então é só um resumo dos índices, certo? A próxima planilha já vai nos trazer aí o resultado primário nominal. Eu não vou me atentar muito a eles não, como a gente já conversou aqui, esses resultados eles são expressivos no final do exercício. Nos quadrimestres, os índices, os resultados que dá, eles são bem divergentes, porque a gente está comparando 4 meses com 12 meses, então ele não fica muito fácil de compreender, então eu vou só dar uma passada para que, como a gente é obrigado a trazer, mas ele é mais pertinente mesmo no final do exercício. E vamos para a dívida flutuante, a dívida fundada. Nos resta a pagar, como a gente já tinha dito lá, né, tem um saldo de 17.146 para ser pago. Nós temos que fazer, somar os depósitos e consignações e tirar os devedores diversos, nos dá um saldo de 16.070. E aí a gente vai para a dívida fundada, que Volta é aquelas... um pouquinho na tela de trás. Ali está descrevendo os restos a pagar até 2015, 2016, 2017, 2019, que somos 17 milhões. Só para ficar um pouco mais claro para vocês verem os valores que existem de saldo de cada exercício. Tá bom. Tá? Esse valor de 2015... É de 15 para trás, até 2015. Ele está sendo feito naquela mesma prática de cancelar? Não, não foi feito nenhum cancelamento. Mas então, como já está vencendo, vamos dizer assim, os 5 anos, o jurídico chegou a falar alguma coisa de cancelar? Foi levado alguma coisa para vocês ou não? Não. Nós só fazemos cancelamento quando o jurídico nos demanda esse cancelamento. Você pode até ver o exercício passado também, o cancelamento foi mais por parcelamentos de dívida fundada. Não houve um parcelamento expressivo de valores que não fosse da dívida fundada. Tá? Aí está o saldo até 2015, 2016, 17, 18, 19. Para você ter ideia, para vocês terem uma ideia de como está composto os 17 milhões que ainda há de dívida flutuante para o município para ser liquidado. E na dívida fundada, né, aqueles empréstimos que a gente sabe que é um período a longo prazo, que é o BDMG, CEMIG, Copasa, Impar, PASEP e INSS. Né? O BDMG vem repetindo, aí a gente está aí desde 2016 e o valor é o mesmo, a gente já discutiu sobre isso. A CEMIG já terminou o valor que a gente devia. Tem Copasa, Impar, PASEP e o INSS, que é a maior dívida hoje, que seria 19 milhões de reais só do INSS, que é aquele parcelamento que houve em 2017.
Denise, Totalizando- só uma observação aqui. Nessa planilha da CEMIG do parcelamento, esse 30/4 está sem nada. Está zerado porque terminou. Terminou. Entendi. Ela tinha esse saldo até 31/12 e ela terminou em 30/4. Então, não tem mais saldo. Aí é o saldo quanto a gente tem para pagar. Certo? Terminou, provavelmente até o mês 3, terminou, então não existe saldo para ser pago daqui para frente. Então, nós devemos aí a dívida fundada 27.941. Na última planilha, que a gente chama de total da dívida, né? Então, ela estaria a dívida fundada com a flutuante, os 16 lá, daquela planilha da dívida flutuante, mais os 27.941 da dívida fundada, até 30/4, 44.012.158,62, referentes a 30/4 de 2020. Então, é aí que eu quero fazer uma observação. Pois não? Desses 44, lá na primeira tela, vocês apresentaram a despesa envolvendo a liquidada e a paga. Sim. Está dando uma diferença de 14 milhões, Entre liquidado e paga, sim. certo? Certo. Então, por exemplo, foi liquidado, tem que ainda pagar. A gente tem que somar lá, né? Na verdade, Marcelo, a lei me preconiza te apresentar assim. Ela é só considerada dívida flutuante quando ela é escrita em reza pagar. Nesse caso, não foi, certo? Então, eu não posso te apresentar aqui como dívida flutuante Não, eu sei. uma coisa que não foi escrita em Eu reza pagar. entendi. Tipo assim, certo? por lei, você não pode ir lá e mostrar para nós, por Não, exemplo... porque ele pode ser pago até 31 de Sim, dezembro. sim, mas, por exemplo, vamos pensar, se nós fechamos o quadrimestre, vamos pensar fechado, né? E pensando que o primeiro quadrimestre, ele não serve muito de parâmetro, né, Denise? Porque, querendo ou não, ainda tem muita coisa para fazer durante o ano. Exatamente. Mas se a gente tem 16 milhões de flutuante, mais a fundada 28, né, quase 28, está dando 44 milhões, mais os 16 milhões, mais os 14 milhões, que está dando de diferença entre o pago e o liquidada, nós estamos indo para 58 milhões. É claro que esse número você não pode colocar lá. Não, né? eu não posso, assim só como para os vereadores entenderem assim, ó. Volta lá para nós, Renatão. Eu acho que é na primeira planilha sua. Não, é a segunda, ele tem a execução da despesa. Aí. Olha lá. Não vamos colocar empenhada, tá, Denise? Porque empenhada a gente não tem uma... Pode ser tem cancelado. o ZES, que está até 31 de dezembro, né? Mas vamos pensar assim, ó. Liquidada, 64 milhões. Paga 50 milhões. Nós temos uma diferença ali de 14 milhões. Sim. Esses 14 milhões, para os vereadores entenderem, é claro que pode ser paga até o final do ano ainda, tem muita coisa para correr. Na verdade, isso aí é só até 30/4. Então, 30/4. possivelmente, muita coisa já foi paga até 25/5. Mas partindo do princípio dos números em si, se a gente for analisar exatamente o que está sendo apresentado, a dívida bate 58. E ainda, vamos dizer, pensando a longo prazo e fazendo um comparativo com 2019, 2019 a gente tinha 48 milhões, mais o que estava empenhado, 16, 58, quase 60 milhões, está dando a diferença de 2, né, no mesmo período. Só isso. Eu até me recordei de você ter falado da gente fazer o comparativo pelos quadrimestres. Não trouxe aqui para ser mostrado no slide, assim, mesmo porque ela é só do quadrimestre 2020, mas você está aí, você já falou isso, mas no mesmo período de 2018 a dívida fundada e flutuante, tá? Estou colocando essa pagar, fazendo essa comparativa se o liquidado e pago, não. 54.507, nesse mesmo período, em 2019, 48.695 e agora 44.012. Só para nível de informação, né? Porque você sempre comenta essa questão Isso da dívida fundada e flutuante. Sim, seria a dívida total do município. Se você pegar o mesmo período de 2018, ou seja,
de janeiro a abril de 2018, de janeiro a abril de 2019 e agora de janeiro a abril de 2020. E fazendo uma previsão, dentro desse contexto que você está apresentando, a dívida do município esse ano, isso progressão, né? Vamos dizer, se a gente estava com 69 em 2016, aí foi para 78 em 2017, veio para 72 em 2018, fechou em 68 em 2019 e a tendência é que mantenha 69, 70 milhões em 2020. Isso é uma projeção pelos números que estão sendo apresentados. Mas assim, a gente ainda tem que ver por causa dessa questão da queda de receita também agora na verdade, a gente para ver como que vai ser o impacto nós disso. acreditamos exatamente. Nós acreditamos que a queda de receita ela vai acontecer agora no segundo quadrimestre, que é quando houve de fato a questão da economia, né, principalmente do Covid, a retração da economia, o reflexo vai vir agora no segundo quadrimestre. Então nós ainda estamos, o primeiro quadrimestre ele foi até surpreendente, certo? O primeiro quadrimestre, o segundo quadrimestre, assim como o terceiro, que nos preocupa, porque agora que os efeitos dessa retração da economia vai estar refletindo na arrecadação. A gente tem visto aí, acredito que todos vocês, aí, pronunciamentos principalmente do governador Zema, da preocupação dele de não ter receitas, da queda brusca que ele está tendo em relação à ICM. Então, obviamente, que se um dos três pilares, o federal, o estadual ou municipal tiver com problema, vai refletir. Então, a gente espera essa queda agora para o segundo quadrimestre. Ótimo. Okay? Alguma pergunta, alguma dúvida? Tranquilo da minha parte aqui. Coisa? Mais alguma pergunta, não? Declaro encerrada esta audiência e agradeço a participação de todos. Obrigado. Denise, Renato, obrigado. Obrigado. Puta que pariu, parecendo uma cama fria.